Boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, nessa casa de caridade também, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ilumine, nos ajude, nos reconforte na tarde de hoje e que a gente possa fazer uma preleção que nos inspire para o trabalho que está por vir, o trabalho espiritual de hoje. O tema da nossa conversa de hoje é o Deus Consolador. Que Deus é esse? É aquele Deus que não castiga. É aquele Deus que educa e é o Deus que consola. Aqui nós temos, sobre esse tema, algumas coisas importantes, porque sobre esse tema é dito várias vezes o Cristo Consolador, né? E de propósito eu fiz eu ousei mudar e colocar o Deus Consolador, porque me parece que no momento que a gente vive hoje, o nosso mundo tem se mostrado um pouco estranho, um pouco maluco. Algumas coisas sendo defendidas inimagináveis, algumas coisas sendo ditas inimagináveis. E boa parte dos nossos irmãos hoje encarnados totalmente desvencilhados da palavra de Deus. Talvez esse seja um dos principais problemas do mundo hoje. Então por isso que esse tema ele surgiu. Eu estava pensando exatamente em uma situação que eu passei essa semana. Muito absurdo. E aí esse tema surgiu na minha cabeça. Ele simplesmente apareceu. Normalmente é assim, né? Os preletores têm essa... Às vezes o tema aparece na nossa cabeça. E não é porque a gente é diferente, não é nada disso, gente. Somos todos iguais. Mas o tema surgiu. Então eu achei importante falar sobre ele. Serão reflexões aqui hoje. Eu não me proponho aqui a falar o que é Deus, até porque ninguém tem essa inteligência. São mais reflexões. Deus, a face do amor e da justiça. O que é justiça? Primeiro conceito que a gente precisa entender. Justiça é a igualdade entre os seres. Isso é uma definição muito curta do que é justiça. Condições iguais para todos. Se uma regra vale para um, vale para todos. Isso é um conceito de justiça. Muito simples. Definição de Deus no Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, né, o Livro dos Espíritos é uma das obras de Kardec e é o livro de perguntas e respostas. Eram feitas perguntas e os espíritos respondiam. Essa daqui é a pergunta e resposta número 1 do Livro dos Espíritos, que aliás eu sugiro que todos leiam. São mais de 600 perguntas e respostas muito importantes para a gente entender um pouco da doutrina espírita. Então foi perguntado, o que é Deus? A resposta, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa foi a resposta. Aqui a gente já tira algumas reflexões. Bom, inteligência suprema é aquele que tudo vê, aquele que tudo entende, aquele que tudo sabe. E causa primeira de todas as coisas. Eu acho que seria muito pequeno da nossa parte entender que é só isso daqui, né? Ele criou tudo que nós conhecemos. Se ele é a causa primeira de todas as coisas. Ou seja, ele é um ser de inteligência inimaginável que é o responsável por tudo que existe. A gente vai entender por que isso é importante mais para frente. Existe uma diferença do Deus descrito no Antigo Testamento do Deus que nós conhecemos hoje como esse Deus Consolador. A principal delas, que é um contraste, inclusive, muito presente nessas duas obras, é que o Deus
Antigamente ele era punitivo e ele era antropomórfico, desculpe, gente. Ou seja, ele era aquele Deus barbudo, velhinho, de cabelos brancos, sentado em um trono, jogando raios em quem desacreditava a palavra dele, ou quem descumpria a palavra dele. Esse era o Deus do Antigo Testamento. Quando Jesus veio, o que ele trouxe para nós? A mensagem do Deus justo, puro, Pai, que acolhe, que consola, que quer o nosso bem, que quer o nosso desenvolvimento e evolução espiritual. Olha que contraste. Do Deus que jogava raio na cabeça para aquele Deus que acolhe e nos consola. Vejam que é uma mudança, né? E a obra antiga, ela era mentirosa? Não, ela teve o seu momento histórico adequado. E esse momento, ele acabou quando Jesus veio e trouxe a nova verdade, o novo Deus, naquilo que a gente precisava acreditar dali para frente. Naquele momento histórico, lá atrás, falar de um Deus acolhedor, num momento em que a Terra estava muito mais primitiva do que é hoje, não iria funcionar. Então, as leis de Moisés, olho por olho, dente por dente, você descumpriu, você vai ser punido. Você vai amargar no fogo do inferno. Não era assim? Esse Deus Consolador já traz uma outra visão para nós. Já traz as leis divinas. E muda a concepção da coisa. Aqui tem um detalhe muito importante que é o seguinte: a responsabilidade sai daquele Deus punitivo e vem para a gente. Nós somos responsáveis pelo inferno ou pelo céu que viveremos. Isso é justiça. Dar a todos igualmente. Olha que diferença importante, que reflexão importante. Deus como um Pai amoroso que deseja o nosso progresso, de todos os seus filhos sem exceção. Lembra que eu falei da justiça? Ele não nos coloca aqui, gente, para uns se desenvolverem e outros não. Deus nos coloca aqui em igualdade de condições, e eu vou repetir isso durante toda a minha fala, justiça, para que nós, lembra que eu falei agora que a responsabilidade é nossa? Para que a gente se desenvolva segundo as leis dele e que a gente evolua. A responsabilidade é nossa. Olha o que está lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Olha que mensagem interessante. De paz, de consolo, que é o tema da nossa fala de hoje. Ele não quer nos punir. Ele quer que a gente aprenda. Existe uma diferença muito grande em relação a isso. Né? Deus não está aqui para punir ninguém. Ele é tão bondoso que ele deu. Ele é essa bondade inimaginável que ele nos colocou aqui em igualdade de condições, com leis imutáveis, e ainda nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, a gente pode seguir, ou a gente pode não seguir, certo? Só que se nós não seguirmos nosso livre-arbítrio, a lei de causa e efeito entra em ação. E é a lei da igualdade. Você não cumpriu? Ótimo, você não aprendeu a minha lição. Então você vai voltar e você vai aprender a minha lição. Isso vai acontecer quantas vezes forem necessárias. Aí vem o princípio da reencarnação. E por aí vai. Olha a bondade de Deus. Além de ele colocar leis que são iguais para todos, ainda deu escolha para a gente ainda. Só que a gente, por nossos próprios atos, e não pelos atos dele, a gente vai ter que arcar com as consequências. Uma vida de vícios, uma vida de crimes, uma vida de desrespeito a Deus, às suas leis, gera causas e gera efeitos. Teremos que nos recompor.
Então daí que vem o consolo de Deus. Olha lá, Deus é o Consolador. Jesus nos deu lições de amor incondicional, paz ilimitada, abundância e a certeza de que estamos a caminho da evolução. Eu sempre falo isso também, eu sempre tinha dificuldade em pensar no como fazer. Né? Às vezes a gente pensa em obras grandes. Sabe qual é, na minha opinião, e que acaba funcionando para mim? A gente tem que dar o primeiro passo. Todo prédio de 100 andares começa com o primeiro tijolo. Então a gente tem que dar o primeiro passo. Jesus deu o caminho. Ele deu a receita. Qual é a receita? A gente fala aqui, os meus colegas aqui que vêm aqui também, todos eles falam a mesma coisa. A lição foi dada. O amor incondicional, que inclui amar os nossos inimigos, ter indulgência, perseguir a paz, ser caridoso. É uma frase muito importante, não há salvação fora da caridade. Então assim, o caminho foi dado. E uma vez que seguimos esse caminho, Deus se mostra em todos os nossos pontos de vida. Não que Ele não está presente até no crime, até no vício, Ele está lá, nos suportando. Ele não fecha os olhos para ninguém. O consolo dele nunca cessa. O consolo dele nunca acaba. Mesmo aqueles que estão desviados do caminho de Deus ainda são consolados por Ele. Justiça e misericórdia. A dor não é um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado e reparação. Lei de causa e efeito. Só que é importante a gente falar o seguinte: cada um sabe o tamanho da sua dor. É difícil vir aqui e falar a dor não é um sofrimento. Depende, cada um sabe o tamanho da sua dor, cada um sabe onde o calo aperta, não é assim? Então não cabe a mim falar essa dor não é um sofrimento, isso e aquilo. O que eu quero dizer aqui é que o conceito de dor, ele nos é dado principalmente para que a gente tenha um aprendizado. E as dores podem ser de diversas formas, tamanhos, intensidades e por aí vai. Dor emocional, dor física, dor de uma doença constante. Vindo para cá, tivemos a notícia de uma doença de uma pessoa muito querida que ajudou muitas pessoas durante a vida. Olha que coisa, olha que dicotomia. Eu nem ia falar sobre isso, mas vindo para cá, minha sogra falou sobre isso. Uma pessoa maravilhosa, cuidou de diversos doentes durante a vida. Agora está com uma doença terrível. A gente fala, pô, mas onde que está a justiça disso tudo? Então, assim, eu vou falar um pouco mais adiante aqui. Isso pode vir do que nós acreditamos aqui no Espiritismo, de muitas vidas, muitas chances de recomeçar, de coisas que fizemos no passado. Pelo Espiritismo, existem classificações de mundos, né? Não sei se todos sabem. Os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos angélicos. Sabe o que difere um mundo do outro? Os seus habitantes. Os seus habitantes. Lá nos mundos angélicos estão espíritos da classe de Jesus. Vocês imaginam o que é esse lugar? Às vezes eu paro para pensar nisso, a minha cabeça fica um pouco em parafuso. Já imaginou o que é viver ou estar nesse lugar? E se nós aqui na Terra, 8 bilhões de pessoas, seguíssemos incondicionalmente a mensagem de Jesus? Como estaria esse mundo aqui? É por isso que eu falo, não é o mundo que faz o ser, é o ser que faz o mundo. Ah, o mundo é angélico. Porque o mundo é angélico ou porque os seres que lá estão são angélicos? É porque os seres que lá estão são angélicos. De novo, depende de quem? De nós. Olha lá, ó, causa e efeito. Às vezes nós não entendemos o motivo das nossas dores nessa existência aqui.
E, pelo Espiritismo, existe a explicação de vidas passadas, né? Reencarnações passadas. Pela lei de causa e efeito, o que fizemos, teremos que passar por isso. Pela justiça de Deus. Tudo que cada um faz, de bom e de mal, né? A igualdade, a justiça, tudo isso de novo. Vamos adiante. A prova e a expiação. Todos nós, sem exceção, estamos aqui para expiar as nossas faltas e resolver as nossas dores. Deus nos sustenta nesse processo. Deus não nos livra do nosso dever de expiação, mas em sua infinita bondade nos dá forças para superá-las. Ninguém carrega uma cruz que não pode carregar. Deus teve os seus discípulos. Jesus teve os seus discípulos. Nenhum deles teve uma vida fácil. Vocês já estudaram um pouquinho a história dos discípulos de Jesus? Olha a obra que esses irmãos que estiveram aqui na Terra conosco fizeram. Eles espalharam a mensagem de Jesus naquela época. Nenhum deles teve uma vida fácil. Mas Jesus em nenhum momento falou para eles: vocês terão vida fácil. O que Jesus falou para eles? Vocês terão provas, vocês terão conflitos, mas eu estarei em suas dores e em seus conflitos. O que aconteceu com eles? Sofreram, mas a mensagem deles está até hoje. Certo ou errado? Deus não veio aqui, Jesus não veio aqui para nos dar vida boa. Deus nos pôs aqui para aprendermos. E nesse processo de aprendizado, Ele nos dá a mão. E anda junto conosco. Basta nós, com a nossa responsabilidade, entendermos e nos aproximarmos disso. Né? E essa história da cruz, isso aqui é uma frase que a gente ouve, né? Ninguém carrega uma cruz que não pode carregar. A reencarnação como consolo e possibilidade de livramento. Temos a certeza de novas chances quantas vezes forem necessárias para expiarmos todas as nossas faltas e dores. A morte não é o fim, mas uma passagem e um recomeço. Isso não quer dizer que temos carta branca para errar. Errar é humano. Ficar insistindo no erro, desculpem até a palavra que está ali, mas é a verdade, é burrice. Né? A chance de recomeçar, ela sempre volta. Bondade de Deus. Pô, você errou? Volta. Sabe aquele aluno que está na faculdade? Pô, eu fui mal na prova de cálculo. Volta, faz de novo. Você ficou bom naquilo? Passou de ano. Dentro das devidas proporções, é o que estamos fazendo aqui. Vai lá, aprende a ser um espírito evoluído. Não deu. Tá bom, volta aqui para o mundo espiritual, aprende mais um pouquinho e volta. Vamos testar de novo? Volta. Essa vez aqui eu fui melhor, Deus. Pô, foi melhor mesmo, subiu um degrauzinho. Vamos tentar de novo agora com aquela outra prova que você precisa passar? Vamos lá. A gente volta, a gente volta, a gente volta. São infinitas chances que nós temos de acertar. Erramos? Erramos. Mas agora estamos aqui para acertar. Querem consolo maior do que esse? Só de termos a chance de acertar? Né? Só de zerar o jogo? Pô, a gente foi e errou, não foi muito bem no jogo, então zera, volta, tenta de novo. Até a gente passar de fase. Até a gente evoluir. Isso é o consolo de Deus. O sofrimento humano. Por que sofremos? Precisamos fazer uma distinção nesse ponto. Existem sofrimentos atuais por causas passadas e sofrimentos que impomos a nós mesmos pelo nosso livre-arbítrio. Aqui existe um ponto interessante também. Isso aqui não é uma ciência exata, né, gente? Isso aqui a gente está falando de o que acreditamos, espiritualmente falando, enfim. O sofrimento, como eu já dei uma pincelada agora há pouco, ele pode ter duas origens. Ele pode ter uma origem passada, existências passadas. Fizemos o mal lá atrás, e veja, isso não é olho por olho, dente por dente, não é isso. É a lei da causa e efeito. É uma lei baseada na justiça. Você fez?
aprende a reparar. É isso. Então por que sofremos hoje? Pô, eu sou uma pessoa tão boa que nem essa que eu fiquei sabendo que está por essa doença terrível. É uma pessoa, gente, maravilhosa, de um coração que não cabe aqui dentro. Está passando por uma doença horrível. Qual que é a origem disso? Agora? Passado? E existem os sofrimentos que nós, por nosso livre-arbítrio, cometemos. Gente, aí sim me parece uma ciência praticamente exata. Uma vida de vícios não vai te levar a um caminho de rosas. Não existe isso. Não existe isso. A gente pode viver a vida que nós quisermos. A gente vai colher o que plantamos. Existe outra frase interessante, né? A plantação, ela é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Se eu plantar soja, eu não vou colher milho, certo? Se eu plantar vícios, eu não vou colher bondades. Se eu plantar uma vida desregrada, eu não vou colher uma vida de luz. Isso não funciona assim. Então por isso que eu volto com a ideia da responsabilidade é nossa. Integralmente nossa. A prece é a conexão. O canal direto com o Consolador. Temos que ter consciência daquilo que pedimos. Lembrem-se, Deus sempre nos ensina algo e não simplesmente nos dá ao nosso prazer. A prece, ela tem esse poder de nos conectar com o alto. Só que não adianta, por exemplo, nós pedirmos para ganhar na Mega Sena. Não vai funcionar assim. Se não estiver no nosso plano dessa encarnação aqui, ter dinheiro, por exemplo, porque ter dinheiro pode parecer para muitos aqui que é uma bondade, mas pode ser, e provavelmente é, eu acredito nisso, seja uma prova e uma prova muito séria. Porque assim como nós temos as nossas obrigações, lidar com dinheiro é uma delas. Como que nós lidamos com abundância? Lembra da caridade? Seremos caridosos? Se isso não estiver no nosso plano, não adianta pedir em prece. Agora, adianta sim, por exemplo, Deus, estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Me dá força para eu passar por isso? Me acompanha para eu conseguir passar por isso? Percebam que muda completamente o sentido da coisa? Né? E a prece, aquela prece verdadeira, aquela prece que nos eleva, aquela prece que nos conecta. E não precisa de palavras bonitas, não precisa de frases pré-escritas ou pré-determinadas, não precisa nada disso. Precisa de um momento para você, um momento que você se conecta, um momento que você está pleno e você faz uma oração. Já existem várias bibliografias que é o seguinte, toda prece é ouvida e atendida na medida da sua necessidade e merecimento. De novo, responsabilidade nossa, de merecermos. Fé raciocinada. O nosso consolo vem da nossa compreensão do divino. A fé em Deus que acreditamos por nossas convicções. Fé verdadeira que move montanhas, que supera quaisquer obstáculos. Os nossos pedidos serão atendidos na medida que nos fizerem bem para a nossa evolução. Acabei de falar. Se aquilo for bom para nós, podem ter certeza que vai acontecer. Se não for bom para nós, não vai acontecer. Não adianta ficar fazendo preces, porque Deus não vai permitir que a gente dê voltas, né? Que a gente ande. Não é dar um passo para frente e dois para trás. Né? A evolução não retorna. Né? Então não adianta a gente ficar... E nós fizemos planos, gente, quando nós viemos para cá. Quando nós estávamos lá, nós programamos isso daqui. Isso aqui não é aleatório. Ah, vou colocar o Rodrigo lá em Campinas, na família que veio do Antônio e da Esther, ele vai ter uns irmãos lá e boa sorte. Vocês acham que é assim? Não é assim.
Existe um plano, existe um planejamento. Eu volto com as pessoas que eu preciso resgatar alguma coisa, ou que eu preciso manter alguma coisa. Tudo isso aqui faz sentido. Tem um sentido. Eu não estou aqui por obra do acaso. Ninguém aqui está nesse planeta por obra do acaso. Nós estamos aqui para cumprir um papel. Onde encontramos Deus? Temos uma vida de possibilidades. Deus está em tudo. Basta termos olhos para ver e ouvidos para ouvir. O que é um exercício difícil, gente. Lá na minha frase, lá do começo, o mundo anda muito maluco. Então, para nós termos essa visão, termos essa sensibilidade, não está fácil. Mas a gente pode fazer uma escolha. Por exemplo, indo para o trabalho, e eu fico muitas horas indo para o trabalho e voltando dele, eu posso ter duas opções. Eu tenho duas opções. Ou ficar focando que o trânsito está parado, que está horrível, que não anda, que eu vou chegar tarde, isso e aquilo. Ou eu posso observar no caminho tantas belezas que existem pelo caminho afora. São duas formas de ver o mesmo período, o mesmo trajeto, a mesma coisa. Se a gente começar a focar em coisas boas, a gente começa a ver Deus em tudo. Em tudo. Em cada coisa que funciona nesse planeta que a gente olha e fala, só tendo aquela inteligência suprema mesmo e causa primeira de todas as coisas, para entender como é que aquilo existe. Né? E são coisas pequenas. São coisas pequenas. Não são coisas megalomaníacas. São coisas pequenas. Até obras humanas. Você fala, como é que existe um ser com uma inteligência entre nós, nossos irmãos, que tem uma inteligência tão grande assim? Será que isso é obra do acaso? Ou é obra de Deus? Ou são seres que estão aqui para nos desenvolver, que vieram para cá com uma característica diferente da nossa, para levarmos adiante? Sempre, percebam que na história sempre existiram pessoas dessa forma. A gente pode citar vários aqui. Do campo das artes, do campo da ciência, do campo médico, do campo... Sempre teve um expoente. Né? Sempre teve um Chico Xavier, por exemplo. Será que Chico Xavier é obra do acaso? Eu não acredito nisso. Eu acredito que é obra de Deus. Será que uma Madre Teresa de Calcutá é uma obra do acaso? Eu não acredito nisso. Eu acredito que é um espírito extremamente evoluído que esteve entre nós para nos mostrar o que é o amor incondicional. Será que um homem da ciência, com tamanha inteligência, é obra do acaso? Não. Ele veio aqui para nos mostrar o que a gente ainda não via. A gente teve irmãos agora que foram para depois da lua e voltaram. Dá para imaginar um negócio desse? Olha que inteligência. Né? O consolo de Deus. Eu vou mencionar aqui Coríntios 1, 3 a 4. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para podermos também consolar aqueles que estão atribulados. Lembra que eu falei aqui? Deus não nos colocou aqui para termos uma vida boa. Ele nos colocou aqui para aprendermos. Mas Ele está conosco no processo. Ele está aqui com a gente, mãos dadas aqui com a gente. Só que se nós não tivermos olhos para ver, ouvidos para ouvir, a gente não vai ouvir, não vai vê-lo. Mas Ele está aqui conosco, nos acompanhando e nos dando força. Vejam, Deus não apenas nos consola, mas também nos capacita para consolarmos aqueles que estão precisando. Olha que interessante. A nossa missão ela é dupla, né? A gente está aqui para aprender e também para consolar aquele que precisa de um consolo. Caridade, ajuda, compreensão. Às vezes a caridade é sentar do lado de uma pessoa e ouvi-la. Vai dar um abraço. É ir para aquele que está precisando, sentar do lado e falar, o que você está precisando? Me conta aí. Não precisa dar nada de bem, de material, não precisa fazer nada disso. Às vezes é só ouvir, às vezes é só dar a mão para essa pessoa. O destino final de todos nós é a perfeição e a felicidade. O mal é temporário, o bem é eterno. Não há mal que dure para sempre.
Essa última frase é o que eu ouvi no meu trabalho de uma pessoa totalmente improvável que poderia me falar isso. Eu estava lá um dia atribulado, trabalho, né? Ambiente de trabalho, aquela coisa, vai e volta, vai e volta. A pessoa virou para mim e falou assim, calma, não há mal que dure para sempre. Aquilo me fez pensar. É verdade. Quantos maus, né, a gente já passou que foram? Ou existe uma solução, ou o tempo resolve. Aquela coisa acaba perdendo o sentido. O tempo vai passando, aquilo perde o sentido. Deus é o repouso para o coração cansado. Essa foi uma frase que eu li no livro que me inspirou essa preleção. E a inspiração. Isso daqui não é uma preleção para nos colocarmos para baixo. É para nos colocarmos para cima. Para termos a certeza que existe opção, existe saída. Ser cristão é viver como Jesus viveu. Que possamos ser luz onde estivermos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Que a gente possa fazer essa transformação moral íntima e agirmos conforme Deus nos ensinou. Há 2026 anos atrás já, né? Eu termino por aqui e que Deus abençoe fortemente a vida de cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade e por me ouvir aqui hoje. Muito obrigado.